Pergunta muito pertinente que eu recebi esta semana na caixinha de questionamento, né? Se o personal é melhor cobrar por hora aula ou o valor por mês? Olá, me chamo Melissa Daniel Silva, sou profissional de educação física, mais de 17 anos de experiência com treinos para atletas e mulheres, e este ano completamos 10 anos de estúdio Movebase. Ser personal, que tá perdido, não sabe como vai cobrar, não sabe como se valorizar, acompanha esse vídeo que eu vou te explicar como você vai fazer para realmente organizar de alguma maneira suas finanças, né? E já encaminha esse vídeo para o personal que também precisa se organizar. Não deixe de acompanhar o conteúdo aqui no canal, inscreva-se para receber as notificações e acompanhe nas redes sociais também. Essa dúvida sobre se é melhor cobrar por mês ou por hora-aula é uma dúvida muito recorrente entre os profissionais de educação física. Na graduação, a gente tem as ferramentas, né? Eles nos disponibilizam conhecimento, mas do conteúdo técnico, das prescrições dos treinos, como você pode se tornar um profissional melhor, assim, em questão técnica. Mas a parte da gestão de carreira ainda está um pouco deficiente, assim, com falta de informação realmente. Então, eu lembro que assim que eu me formei, eu errei demais. Eu cobrava um valor que hoje eu não cobraria. Então, na verdade, eu perdi muito dinheiro assim que eu me formei. Justamente porque eu não sabia como cobrar, qual seria a melhor maneira de cobrar e como seria a abordagem para o meu cliente, né? Para mostrar para ele o meu valor e o quanto que era realmente importante fazer uma cobrança recorrente mensal. Eu vou trazer algumas considerações aqui e tu vai entender o porquê e assim tu vai conseguir justificar para o teu cliente e realmente cobrar o valor que você merece. Então vamos lá, quando a gente precisa passar valores para o nosso cliente de personal, ele geralmente pergunta como é o valor da hora-aula. E às vezes a gente passa o valor. Não, o valor da minha hora-aula, vou dar um valor hipotético aqui, é de R$50. E de acordo com isso, o cliente faz o seguinte cálculo. Não, então se eu treinar 2 vezes na semana, eu vou pagar R$100 por semana. Ah, mas talvez eu não vá uma semana no mês, então daí eu já vou pagar menos, porque mês que vem eu vou viajar, não vou estar aí. É uma confusão, mas é assim que acontece. Então a gente precisa colocar em pratos limpos o que realmente, como é que é a nossa conduta diante dessa organização dos valores de hora. Vou dar os exemplos aqui para ti, e daí tu vai realmente conseguir colocar no papel e definir uma vez por todas quanto que você vai cobrar por mês e não por hora aula. Quando a gente faz os valores, a gente tem que levar em consideração o seguinte: uma vez na semana, geralmente é isso que as pessoas fazem, né, de frequência semanal. Então, 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana e 5 vezes na semana. Se o seu cliente, tu já vai entender as coisas que eu vou fazer aqui. Se o seu cliente treina 1 vez na semana, geralmente o mês tem 4 semanas. Então, logo, né, contudo, você vai ter 4 treinos no mês. Se o seu cliente treina 2 vezes na semana, ele vai ter 8 treinos no mês. Se o seu cliente treina 3 vezes na semana, 13, 12, 4 treinos na semana, 16 treinos e 5 treinos na semana, 20 treinos no mês. Vamos lá, os poréns. Quando o cliente compra a ideia, né? Você vendeu a ideia que ele está pagando o valor da hora-aula. Temos alguns problemas aqui. Se você vendeu que ele vai fazer 2 vezes na semana, ele vai pensar que vai pagar R$100 por semana. Então, ele vai pagar R$400 no mês. Só que temos que pensar que às vezes ele vai viajar. Então ele pensa assim, bom, se eu vou viajar 1 semana no mês de agosto ou setembro ou outubro, independente do mês, né? Se eu vou viajar 1 semana, então eu vou precisar pagar R$300 mês que vem. Se eu for viajar 2 semanas, eu vou pagar R$200 e assim ele vai fazendo esse cálculo. Ele mesmo faz as contas de quanto que ele deve te pagar. Isso é um problema, porque vai chegar final do ano, esse seu cliente vai viajar, ou você vai precisar viajar e vai precisar se ausentar, e ele vai querer fazer os cálculos das aulas que realmente foram feitas, porque ele está comprando aquela ideia que se eu estou pagando por hora aula, eu pago por hora utilizada. Quando você se vende, né, se valoriza ao ponto de falar que o seu valor é mensal, a gente leva em consideração que ele está pagando o valor por mês. Aí tem outras coisas que você vai aprender aqui para se vender de uma maneira melhor e ofertar o seu serviço num pacote completo. Então, primeiro, se você está vendendo o valor de mensalidade, aqui é o valor de hora-aula, né?
Risca isso daqui da tua vida. Não vale a pena. Já perdi muito dinheiro com isso e você não precisa perder dinheiro como eu perdi, tá? Se tu tá aqui é porque tu quer aprender a ganhar dinheiro também. Mas eu vou deixar aqui, que depois você vai entender. Aí, se a gente faz o valor por mês, mensalidade, você vai mostrar o seguinte, fulano, você vai treinar 2 vezes na semana, certo? Certo. Então, geralmente 2 vezes na semana a gente tem 8 treinos, beleza? Mas, vamos lá, 2 vezes na semana, 8 treinos. Eu vou dar o exemplo clássico das 2 vezes na semana, que é a maioria dos clientes de personal, eu acredito que treinem de 2 a 3 vezes na semana, mas daí você extrapola para a frequência semanal que o seu cliente faz, tá? Então, se você faz a venda ali do plano mensal 2 vezes na semana, 8 treinos, eu vou manter o valor aqui de R$200, tá? Só pra gente ter como exemplo. Então, é R$200 por mês. Mas assim, ó, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, quando você for viajar, eu gostaria, né, daí você faz, cada personal, ele adequa de acordo com as suas necessidades e possibilidades que o cliente também, a gente também tem que levar outras coisas em consideração. Mas vou dar um exemplo que eu levo isso, assim, tanto para os clientes do estúdio quanto para os clientes de personal. Então, vamos voltar. Se você vai viajar, eu peço a gentileza de avisar com antecedência essas viagens que você vai fazer, mas o valor da mensalidade, ele continua R$200. Então, se você tem direito a 8 treinos por mês, mas você vai viajar uma semana, você vai fazer 6 treinos, certo? Aí, personal, você pode ofertar para ele. Também aqui a gente não precisa engessar e falar, não, agora você perdeu, não vai fazer e deu pra bola. Você também tem que pensar em oferecer um serviço geral para o teu cliente, né? Não somente cobrar e prestar o atendimento de personal. Então, você pode falar assim, fulano, tenta avisar com antecedência, porque daí você vai perder 2 treinos. Estou te dando um exemplo aqui que você pode fazer com o seu cliente de personal. Tenta avisar com antecedência, porque você vai ter 2 treinos. E caso a gente consiga organizar as nossas agendas, porque o personal vai ter que ter, você como personal, né, tem que ter disponibilidade na agenda e o seu cliente também tem que ter disponibilidade de se adequar à sua agenda. O que você acha da gente tentar recuperar um treino uma semana antes de você viajar e um treino uma semana depois de você viajar? É uma possibilidade, desde que você tenha horário para isso. Se você não tem horário para isso, também não tem por que você ficar sacrificando a sua rotina por causa de tentar agradar todo mundo. Até porque, se ele acordou contigo, o seu cliente, né, quando ele fez ali a prestação, você vendeu a prestação de serviço, que ele iria treinar na segunda e quinta-feira, às 17 horas da tarde, você vai estar ali na segunda e quinta-feira, às 17 horas da tarde, naquela semana. Só que o seu cliente vai estar viajando. O fato do seu cliente avisar com antecedência te dá a possibilidade desse horário das segundas-feiras, de segundas e quintas-feiras às 17 horas, talvez você ofertar para um outro cliente que também precise fazer uma reposição. Então, o fato de você educar os seus clientes a sempre avisarem com antecedência quando vão faltar, a gente sabe que imprevistos acontecem, né? Mas avisar com antecedência quando eles vão faltar por questões de viagem, compromissos profissionais, isso te dá a capacidade de remanejar agendas e conseguir organizar para aquele cliente que vai viajar por uma semana, consiga fazer alguma reposição caso algum outro cliente já não esteja num horário que estava ocupado. Entendeu como é que é a logística da coisa? Então, eduque o seu cliente para sempre avisar, porque todos vocês vão sair ganhando. Todos os seus clientes saem ganhando com isso. Mostra para o seu cliente o quanto que é importante ele cooperar para que todos se beneficiem. Outra coisa que você tem que pensar é que lá no final do ano, seu cliente vai viajar, tem férias, tem recesso, você também precisa descansar. E daí você pode já deixar claro, que é uma coisa que eu também deixo claro para os meus clientes. No final do ano a gente faz um recesso de 15 dias, então a gente para período tal, né? Sempre, geralmente, né? Eu paro ali última sexta-feira antes do Natal e começo na primeira segunda-feira depois do Ano Novo. Então, dali 2 semanas. Então, você fala para o seu cliente também, deixa claro que acontece isso no recesso de final de ano. E daí você vai mostrar para ele, agora vem a cerejinha do bolo, para você mostrar para o seu cliente que ele não está perdendo as aulas que você não vai, no caso final do ano, quando você pegar o recesso ali. Pega o calendário de 2023, que eu vou te mostrar uma coisinha bem,
bem relevante para você explicar para o teu cliente por que ele não vai estar perdendo dinheiro quando você parar os 15 dias. Vai ser uma troca justa, tá? Janeiro, dia 2, é uma segunda-feira. Então, a gente começou 2023, dia 2, uma segunda-feira. Se você correr as semanas ali, segunda-feira, dia 2, segunda-feira, dia 9, dia 16, 23 e dia 30, a gente tem 2 dias a mais, vamos falar assim, 2 dias a mais, que seria uma segunda-feira a mais e uma terça-feira a mais do que você havia pensado. Por quê? Geralmente, quando a gente faz os cálculos, volta lá para o cálculo mensal. A gente faz os cálculos 2 vezes na semana, 8 treinos. Mas o seu cliente treina na segunda-feira. Então, ele vai treinar as 4 semanas, certinho ali, a partir do dia 2, se você for retornar o dia 2, né? Então, ele vai treinar as 4 semanas certinhas na segunda-feira e ele vai ganhar uma segunda-feira neste mês. Então, você vai mostrar isso para ele, que no mês de janeiro, ele treinou uma segunda-feira a mais, porque tem 5 segundas-feiras e 5 terças-feiras. Porém, você passou o valor para ele de R$200 por mês para fazer 8 treinos. Aí você fala, fulano, no mês de janeiro, a gente vai fazer 5 treinos na segunda-feira, mas o teu valor no mês de janeiro vai continuar R$200. Eu não vou te cobrar R$250 por isso, eu não vou te cobrar uma aula a mais por isso. E daí você vai pegando ali, o mês de fevereiro acaba sendo um mês mais normal, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 semanas certinhas ali, 4 segundas-feiras, e daí o restante da semana normal. Lá no mês de março, outro exemplo, a gente tem 1, 2, quarta, quinta e sextas-feiras. Então, a gente tem 1, 2, 3, quarta, quinta e sextas-feiras. Então, a gente já tem mais 3 dias. Já pensou se seu cliente treina contigo na quarta e na sexta-feira? Ele ganhou 2 aulas no mês. Então, você não vai cobrar mais ali R$100, no caso, por essas aulas, né? 2 vezes na semana, no caso, seria... Eu passei o valor errado para vocês, tá? 2 vezes na semana, se a aula é R$50, então teria que cobrar R$400. Leva isso em consideração. Mas, enfim, entendeu a logística da coisa. Aí, voltando aqui, para o mês de março, então a gente tem 3 dias a mais. Se o seu cliente treina na quarta e na sexta-feira, ele já treinou uma semana a mais no mês de março. E assim você vai esmiuçando todos os meses e você vai ver ao final do ano o quanto de dias a mais o seu cliente vai fazer. Claro que a gente está levando em consideração um cliente que treina contigo o ano inteiro. Então, você vai mostrar para ele os dias a mais que ele treinou o ano todo. E daí, lá no mês de dezembro, você vai falar para ele, fulano, eu vou parar 15 dias, assim, assado. O valor da mensalidade é integral, tá? Você já tem que deixar isso. Mas também não avisa o seu cliente no dia 30 de novembro que você trabalha assim, né? Quando você vai fechar o contrato com o seu cliente, você já deixa isso claro desde o início. Então, lá para o mês de uns 2 meses antes, eu gosto de estar avisando a eles que acontece dessa maneira, para eles estarem relembrando isso. E daí, no mês ali de novembro, no caso em outubro, você avisa, no mês de novembro você dá mais um recado e no mês de dezembro você faz a cobrança normal. Então, assim, você consegue realmente ter uma certa segurança e uma noção do quanto que você vai receber e não ficar refém daquela quantidade de horas-aulas que o seu cliente quer fazer e achar que seria justo pagar apenas pelo que foi acordado. Vamos aos poréns. Você pode realmente cobrar por hora-aula? Pode, mas daí você vai ter que ter uma organização e saber que lá no mês de dezembro você vai receber menos do que os outros meses. Ou você pode fazer um valor diferente, ó, eu sei que tu cobra por mês, mas eu realmente não sei quantas horas eu vou conseguir fazer, eu consigo pagar por hora aula, né, no caso por dia de treino? Consegue, só que daí o valor da hora aula, você pode colocar um valor um pouquinho acima do que o valor da hora aula da mensalidade. Então, você tem essas estratégias que pode estar avaliando, né, com o seu cliente o que fica melhor, tanto para ele quanto para ti também. Eu só peço para você sempre levar em consideração que você tem que pensar de uma maneira geral, como profissional, né, o que é melhor para ti. Porque não dá para infelizmente, né, a gente não pode sempre ficar agradando o outro e deixar de fazer a coisa que é certa pra gente. Então, leva isso em consideração na hora que você precisa definir qual vai ser o valor da sua hora-aula, da sua mensalidade, e assim você vai realmente se valorizar como profissional de educação física. Para finalizar, eu te mostrei 2 possibilidades.
né? Dentro dessas possibilidades, você ainda consegue fazer algumas adequações que você julga necessário. Então, você tem o lado de ir pro valor da mensalidade ou o valor para hora-aula. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ainda sobre isso, né, ou tenha uma opinião diferente, pode ficar à vontade para colocar aqui nos comentários, certo? Responderei assim que possível. E não deixe de acompanhar os conteúdos tanto aqui quanto na rede social. Manda esse vídeo para aquele seu colega de profissão que você sabe que ele está perdendo dinheiro. Se você é um bom amigo e um bom profissional de educação física, você quer que os outros profissionais se deem bem também. Então pode mandar esse vídeo para ele que eu tenho certeza que vai auxiliar.